Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Maravilha, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Escola em Voz, sempre trazendo para vocês o que há de mais relevante na educação do sul do Brasil, sempre com carinho especial por Santa Catarina. Você que já está acompanhando os nossos episódios, muito obrigado por estar como parte, como membro inscrito do canal Escola em Voz, mas nunca deixe, né, também de compartilhar com seus amigos, pessoas que têm interesse na educação. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, siga o Escola em Voz nas redes sociais, deixe lá, aperte o sininho, né, deixe as notificações para que você possa receber sempre conteúdo relevante. E hoje um conteúdo que nos interessa muito, porque eu recebo aqui um timaço, né, da nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou apresentar primeiro a professora doutora Dilciane Carrara, seja bem-vinda. Obrigada. Professora, logo mais eu peço a gentileza de você apresentar a sua função na universidade. E Sim. também o professor Dr. Marcos Baltar, seja bem-vindo. Opa, obrigado. É muito bom estarmos juntos aqui, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a situação atual da Universidade Federal de Santa Catarina, nossa querida UFSC, em virtude da publicação no mês de março, né, quando houve na coletiva de imprensa o reitor da universidade, o professor Irineu Manuel de Souza, acompanhado também, né, do time lá da direção da universidade, na coletiva de imprensa, traz o anúncio, né, do déficit da universidade. Mas, professora Dilciane, antes de eu trazer as perguntas, a gente fazer esse bate-papo, por gentileza, para o público eu poder acompanhar sua função na universidade, por favor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre a universidade. Eu atuo como pró-reitora de graduação e educação básica da Universidade Federal de Santa Catarina, nesses últimos 3 anos, né? E venho, então, acompanhando e fomentando as ações no âmbito da graduação, na qual também se enquadra o ingresso, né? Então, a Coperv, que é a Comissão Permanente de Vestibular, faz parte da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Básica. Ah, ótimo, muito obrigado por sua explicação. Professor Marcos, por gentileza, sua função na universidade. Então, eu sou professor, né, do Departamento de Língua e Literatura Vernácula, mas estou na função agora de presidente da Coperv, né, que é um setor da Prograde, exatamente. Então, quando a gente fala de Coperv, a gente fala de vários profissionais e é realmente um comitê interdisciplinar. É um grupo de pessoas, é uma comissão permanente de vestibular, né. A gente tem uma equipe, somos atualmente cerca de 16 pessoas setorializada, né. Enfim, setor de pedagógico, setor de TI, setor de logística, basicamente o setor de presidência e financeiro e econômico, sempre trabalhando dioturnamente para elaboração, preparação, execução dos certames dos processos seletivos da UFSC. Certo. Quando ele fala processos seletivos, aí envolve mais do que o vestibular também, outros processos? Sem dúvida, isso é interessante que tenha tematizado isso, porque as pessoas, os leigos, acham que a gente só faz o vestibular do final do ano e a gente faz cerca de 10 processos seletivos, inclusive o grande vestibular. Claro que é o carro-chefe, Sim. né? De dezembro, né? É o grande, o maior trabalho, assim, que tem mais visibilidade, digamos assim, para a sociedade, é o vestibular de final de ano. Mas a gente tem um agora que está na iminência de acontecer na metade do ano, né, que para recuperar algumas vagas remanescentes. A gente tem vários outros processos, né, professora, de educação do campo, EAD, Libras. específico para indígenas e Uhum. quilombolas, negros, suplementar, vagas suplementares, quer dizer, tem uma pleiade, né, de processos, e a Coperv trabalha em todos, assim, a gente brinca que quando termina um processo, a gente está já amadurecendo o próximo, que é como carnaval, né, termina o desfile, as Já. escolas já vão para o barracão preparar o próximo. Perfeito, muito bom. E quando a gente traz esse assunto, né, que é um assunto delicado, eu imagino que naturalmente não deve ser fácil, né, o reitor não pôde estar conosco, mas está muito bem representado, mas eu imagino que deve ser difícil, né, para o reitor ter que fazer uma coletiva de imprensa
e anunciar publicamente que a universidade prevê um déficit de 37 milhões para o ano de 2025, né? Então, assim, não foi brincadeira, né? Não, É um não. assunto que internamente deve ser muito doloroso de ter que pensar, identificar e trazer isso a público, né? Isso mesmo. Foi um ato, né, acho que de coragem, né, mas sobretudo de compromisso da universidade com a sociedade catarinense, né, mostrar com transparência como está a nossa situação orçamentária é de interesse público. Então, esse foi um né, dos fatores que motivou o reitor a convocar uma coletiva de imprensa para apresentar a nossa situação orçamentária. Então, não, né, não é fácil, não tem sido fácil, isso também tem gerado, né, muitas ações internas para a gente remanejar, né, nossos recursos, potencializar nossos recursos, fazer economias em algumas áreas com vistas a diminuir, né, significativamente, que é nosso intuito, esse déficit orçamentário. Então, de fato, não é fácil, é um assunto muito sério, mas o que, sobretudo, né, o reitor, professor Irineu Manuel de Souza, buscou com essa coletiva de imprensa foi da ciência, a sociedade catarinense, da situação da universidade, que é um patrimônio catarinense. E sensibilizar também as pessoas, né? Para Para entender. saber o que está acontecendo, né? Na verdade, E, não é só a Universidade Federal de Santa Catarina, é o Brasil inteiro, todas as universidades, né? e o que que vocês imaginam? Fique à vontade, os dois podem comentar seus pontos de vistas e, naturalmente, claro que uma universidade não é só uma questão de ponto de vista, tem que ter, na verdade, um rigor técnico para poder, talvez, até responder, né, o que eu Uhum. vou lhes perguntar agora. Até para o público que está nos assistindo ter muita clareza, né, de que nós não combinamos nenhuma pergunta. Vocês nem fazem ideia do que eu vou perguntar, porque aqui nós estamos fazendo realmente um trabalho quase que de, né, imprensa livre, autônoma, no objetivo de levar às escolas na verdade, encaminhar essa informação de uma forma que o estudante, o jovem, possa compreender por que que a universidade tomou essa atitude, né? Uhum. Mas a pergunta que eu faço, então, diante disso é, o que aconteceu, basicamente, assim, qual é a ideia que vocês têm para se chegar a esse número, né? Que é um número bastante alto, né? Então, isso não é da noite pro dia, né? Isso, não é da noite para o dia, né, a gente vem, numa queda do orçamento da universidade, então quem provê o orçamento da universidade é o governo federal, né, a universidade é federal, um órgão vinculado ao Ministério da Educação e conta com um orçamento que é previsto no projeto de lei orçamentária e depois concretizado quando a lei orçamentária anual é aprovada. A universidade, desculpa, a universidade envia uma Sim, previsão sim, envia uma previsão, um planejamento para o do que MEC, no ela caso. precisa Tá. exatamente, para o MEC, exatamente, do que ela precisa para continuar as suas atividades. Lá já vem estabelecido alguns limites, alguns tetos de acordo com algumas rubricas, né, são várias rubricas e nela estão previstos com base tem uma matriz, né, que define os custos, os A gastos. alimentação dos alunos, moradia, Isso, pagamento de perfeito, fornecedores, folha isso, salarial, exatamente. recuperação estrutural, investimento em tecnologia. Isso. Quando a gente fala Rubricas, né? as Isso, rubricas as rubricas são pro jovem áreas, entender. isso, áreas que a gente pode gastar, Tá. né? Isso, são áreas que a gente pode gastar. Então, por exemplo, na área de pagamento de pessoal, o governo tem obrigação, né, por lei, de pagar todos os seus servidores. Então, essa é a primeira prioridade, porque há uma legislação que coloca a obrigatoriedade de pagar pessoal. Depois tem a obrigatoriedade de prestar um valor para custeio da universidade, que é tudo isso que a gente paga a luz, paga bolsas, fornece alimentação no RU, faz manutenções, né, compra equipamentos e tudo mais, faz obras também, então tem a parte de capital que faz obras, e esse valor é um valor que vem sofrendo uma diminuição nos Então últimos não, 10 então anos. não é uma. Deixa eu tentar me explicar bem para o nosso público acompanhar. Não é simplesmente um empate no valor sem reajuste. É uma retirada. Isso, Porque uma coisa é assim, vamos imaginar só hipoteticamente, e aqui é só um exercício, que o valor anual da universidade seja hipoteticamente 150 milhões. perfeito. 150 milhões, nós estamos em 2025,
em 2015 era 150 milhões é uma coisa. Exatamente. 150 milhões hoje é outra. Tá, Exatamente. não é isso. Foi diminuindo. Foi É. diminuindo. Não Isso. foi- Foi um não- corte, né? Ele não ficou congelado, por exemplo, Não. 150 milhões foi ficando. Não. Em vez de ir acompanhando a inflação. A inflação, e isso, os ajustes ajustes, do né, de IPCA, enfim, alguma referência econômica de ajuste, ele não sofreu isso, inclusive sofreu uma queda. Então, se a gente pegar o valor de 2015, que foi o ápice do financiamento da universidade, né, do bom financiamento, e a gente atualizasse para hoje, a gente deveria ganhar o dobro do que a gente recebe. Então, fizer só o se acompanhamento fizesse- normal. Exatamente. Só atualização. Só atualização monetária com algum índice, né, básico de reajuste. Então, além disso não acontecer, houve uma diminuição do orçamento do que a universidade, né, pode utilizar como recurso, tanto Isso do todas as orçamento quanto dos universidades. repasses. Que Isso foi Brasil. Brasil Todas as todo, universidades públicas exatamente. federais, né? Todas as federais têm sofrido isso, é generalizado. Algumas têm mais dificuldades, porque são, como a nossa instituição, uma instituição mais antiga, maior, né, tem uma estrutura maior, então nós temos prédio dos anos Multicamp, 70, né? dos anos 80 para manutenção. E temos os campos novos novos que precisam de estrutura, que precisam, né, finalizar prédios. A gente tem 2 campos que precisam finalizar prédio, que é de Araranguá e de Curitibanos. A gente tem O Curitibano está Joinville. lançando medicina agora. Exatamente, o prédio que vai alojar a medicina não foi autorizado os recursos ainda para finalizar. Então, a gente está conseguindo uma parceria com a prefeitura. A gente tem onde alojar o curso de medicina numa parceria com a prefeitura, que, né, nos recebeu e fez e cedeu um espaço para a gente alojar o curso. Só para o pessoal entender, então, o terceiro curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, primeiro Floripa, depois Araranguá e agora Curitibanos, Uhum. ele não está nas instalações próprias da universidade, não por uma escolha da universidade Não. na questão de, olha, nós fizemos uma gestão equivocada e não Não. conseguimos elaborar o prédio a tempo. Não tem recurso para poder fazer Isso, a a montagem, finalização. ação do Isso, nós prédio. estamos. Aí conta com a iniciativa pública local para poder abrir, porque o curso é novo, é O primeiro curso começou semestre. agora, Tá. isso, em Os 10 de alunos estão tendo março. aula. Estão tendo aula, perfeitamente, tá. porque uma parte está acontecendo no prédio próprio e a parte das práticas vai acontecer nesse local que a prefeitura Cedido nos pela cedeu, prefeitura. né, numa parceria. Então, tem atividades na universidade, porque tem laboratórios, tem, né, equipamentos ali, e uma outra parte será nesse local que a prefeitura está nos cedendo numa parceria, né? Porque a prefeitura também será, né? Terá o impacto de um curso de medicina no local. Qual Então, município não quer, né? exato. Então tem um claro interesse e a prefeitura está sendo muito solícita e muito parceira para esse início de atividades do curso. Então a gente está agora aguardando para a gente poder finalizar o prédio, que é um dos prédios que vai. Acreditamos que até no próximo ano consigamos finalizar para acolher o curso de medicina, e é possível que essa parceria com a prefeitura continue e a gente continue utilizando o espaço. Então, vai melhorar, né? Vai ter mais espaços para alojar o curso lá de medicina e os outros cursos que a gente tem lá, medicina veterinária, que também, né, está aguardando esse espaço para melhorar o espaço Que do já curso. existia, né? Isso, medicina já um veterinária, profissional isso, já estava lá. existe, isso, e engenharia florestal e agronomia são os cursos que já existiam e que estão lá. Então, acho que o que importa dizer é isso, que a gente tem feito muitos esforços, a gente tem requisitado os recursos, tem articulado, inclusive, a bancada parlamentar para, né, pressionar o Ministério da Educação, para mostrar que a universidade precisa de mais recursos para garantir com qualidade todos os cursos que ela faz, as suas ações de pesquisa, as suas ações de extensão. O que precisa né, ficar muito compreendido, né, que esse problema orçamentário a gente vai atacar de várias formas e a gente quer o apoio da sociedade dizendo, né, olha, de fato, a universidade é uma grande instituição de ensino, é um patrimônio catarinense, a gente apoia que ela busque orçamento, que seja, né, lhe cedido mais recursos para ela garantir o bom funcionamento das atividades. Eu Mas faço nada vai ser
é cancelado do ponto de vista do nosso andamento, né? Nós vamos buscar recursos, buscar formas para a gente não precisar chegar ao extremo né, de ter que, como o reitor falou, fechar as portas, né? Foi isso que ele Essa utilizou. metáfora, né? Isso, é essa isso, a gente vai fazer de tudo como a gente tem feito, né, historicamente na universidade para buscar garantir que a gente tenha um andamento e que o que é importante dizer, né, o vestibular está garantido, a feira de cursos que vai acontecer agora em junho no campus de Florianópolis, também teremos nos outros campi, né, está garantido. Então, mesmo com todas essas dificuldades, a gente elege os serviços que são, né, as ações que são essenciais. E essas são essenciais e a gente vai garantir. Aproveitando que você falou do vestibular, aí eu trago para o professor, né, professor Marcos, por gentileza. As pessoas fazem especulações e aí a criatividade humana é incrível, né? Porque daí passa a fazer especulações e traz comentários, às vezes não saudáveis, às vezes, poxa, poderia, com perdão da palavra, eu sei que vocês não vão citar essa palavra, mas eu vou citar aqui, um infeliz lá que pega e diz tal coisa. Professor, a turma começa a pensar o seguinte por aí, e a UFSC vai tocar lá em cima a taxa do vestibular, né? Vai em De função inscrição? da inscrição do vestibular. Já que tá nessa crise, agora eles vão vir com tudo, né? E etc e tal. Mas eu imagino que não é isso que vai salvar a universidade. Mas, por gentileza, Absolutamente. as palavras são suas, né? Até porque nós temos uma taxa altíssima, né, de isenção, que todo o princípio da universidade é uma universidade pública e gratuita, né? Então, Certo. assim, nós gostaríamos de não cobrar taxa de absolutamente nada. Só que, como a professora mencionou, nós temos um custeio, nós Sim. temos, né, como qualquer, né, situação, né? Veja bem, Anderson, se a gente se colocar na perspectiva do tempo, uma década, não sei quanto tempo tem esse podcast aqui, mas esse corte de 40% aconteceu mais ou menos na metade da década passada, 2015. 40%? 40% do orçamento. Imagina a tua família, tu tem um salário de, sei lá, 30 mil reais, e a partir de um determinado momento te dá um corte de 40% do teu salário de 30 mil reais. E tu tem que continuar vivendo. E é isso que aconteceu com a universidade, é isso que o reitor menciona quando ele diz: olha, desse jeito a gente vai fechar as portas. Claro que é uma metáfora, né? Sim. Agora, com relação à perspectiva de cobrança de taxa dos processos seletivos, nós fazemos um estudo, né? E é uma encomenda da Pró-Reitoria, nós fazemos um estudo na região das universidades do mesmo tamanho da UFSC, o que que elas cobram, né, em outras regiões do país. A gente analisa a renda per capita do cidadão catarinense, do gaúcho, do paranaense, para pegar só a região sul para ter uma ideia, e faz cria enfim, E um as mecanismo demandas de custos, de né? custos de De cada processo. impressão, de fiscal, locação de espaços que não são da universidade. Para tu teres uma ideia, eu mencionei no início do programa que eu sou presidente de uma comissão permanente de cerca de 16 pessoas, setorializada, mas quando a gente vai executar esse processo do final do ano, a gente se expande esse número para 3.000 pessoas, Para poder para executar. executar nos 5 campi. Uhum. E de 4 anos para cá, 5 anos para cá, a gente tem contato com uma parceria muito bem-vinda dos institutos federais que estão fazendo conosco o unificado, né? A gente Isso. passou a fazer o vestibular unificado com o IFSC e com o IFC, Isso. que deu um ganho de projeção para o nosso certame, capilarização, regionalização. A gente atende praticamente, sei lá, 40 cidades no estado quando a gente faz um vestibular assim. Então, olha o movimento, a gente chega mais perto das já tá batendo pessoas. mais ou menos em 40 cidades. Mais ou menos, acho que foi 37 a última, que é... Antes do vestibular unificado, batia em 18 cidades, mais ou menos, né? a gente Quando era só ampliou. UFSC, né? Exatamente. Era 18 cidades, se não me Quando engano. chegou IFSC e IFC, vejam que eles têm vários campi também. Isso, menores né, e mais espraiados. distribuídos. Isso. E com isso a gente é parceiro e, enfim, está muito satisfeito com essa parceria, porque a gente está chegando mais próximo dos estudantes também, né? Sim. Tendo aquela ideia de ir ao encontro, né? Não exigir que o estudante venha para a capital sempre, né? Fazer aquela migração para prestar o vestibular, ir mais perto. Enfim,
É um certame que tem um custo, assim, Assim. vultoso, vamos pensar, usar essa expressão, né, para o jovem procurar o que que é vultoso. Isso, ele não tem- fazer o esforço. Não, porque quando o professor se anunciou, professor. Uma Não, mas a sua. língua e literatura vernácula. Quando você falou vernáculo, cara, eu pensei, pergunto, não pergunto. Foi botar no Google lá. Né, eu pergunto, não pergunto, o que esse cara quer falar com vernáculo? Eu pensei assim, se eu perguntar, vai ficar muito feio pra mim. Pergunta. Mas agora você já falou em vultoso, então agora Abriu a. é, A possibilidade. mas assim, o vultoso deixa eles pesquisarem, mas o vernáculo, professor. Língua vernacular é a falada no país, né? Aqui é Ah. falada nessa região geográfica aqui, o vernáculo, né? O português é a nossa língua vernacular. Na verdade, Me perdoe a minha ignorância, pessoal da professor, porque fazia sociolinguística, tempo que eu não ouvi uma claro. expressão tão... É, Mas legal. língua e literatura ainda, vernacular, né? O pessoal da sociolinguística defende que nós falamos o português brasileiro, eu até concordo com isso, né? Mas ainda a gente fala em língua portuguesa. Ah, então, e A língua deveria ser... vernácula no Brasil. Não, pode ser língua portuguesa brasileira. Seria vamos dizer, seria aceitável uma boa, né? Bem. Se a gente vai adequado, para sim. fora do país, eu vivi algum tempo fora do país por conta dos pós-doutorados que a gente, de um Sim. certo modo, faz, né? Quando a gente está num país estrangeiro, eles identificam que nós não falamos a língua portuguesa de Portugal, que a gente fala a língua portuguesa brasileira. Brasil. E chegam até a dizer, vocês falam brasileiro, vocês não falam português. Perfeito. Mas a perfeito. língua vernacular nossa, no país, no Brasil, é a língua portuguesa. Tá bom, muito bem explicado. Mas obrigado por esse momento. Mas assim, é isso, né? Fica muito claro que se trata realmente de investimento. E até o professor Manuel já esteve aqui conosco, né? Anunciando o vestibular do ano passado e retornaremos com ele novamente esse ano de novo para a gente tratar esse assunto. Mas foi isso, né? Tem uma planilha, né? Tem tudo. É muito sério. É muito sério e me permite Claro, por acrescentar favor. que é uma preocupação sempre muito grande nossa. Inclusive, nós discutimos com o reitor sempre. gente e leva com pra isso, aprovação, e né? com a secretária de Planejamento e Orçamento para definir o ajuste, né? E de quanto que é um ajuste na taxa do vestibular. Porque a nossa preocupação e o nosso princípio é esse: a universidade é pública e o melhor seria se a gente não precisasse né, cobrar nenhuma taxa. No entanto, a gente precisa porque tem um custo operacional dado a magnitude que o certame possui. Mas, assim, cada real de ajuste é muito bem discutido e analisado, né? Então, a gente busca sempre manter, assim, o menor índice de ajuste que a gente consegue absorver, né? Então, acho que é isso que precisa Porque de ser dizer. A quem gente trabalhou não no de vai fiscal ano passado, colocar... provavelmente não vai aceitar trabalhar com o mesmo valor né? A Sem pessoa já. falar nessa questão, O né? fiscal que trabalhou, ele provavelmente deve aguardar algum Algum ajuste. ajuste, né? E aí Isso. você tem alimentação e água para os fiscais, você tem todo um. Enfim. Tudo que É tem tanta ajuste. coisa. Desde tudo tem médico reajuste. no setor, de segurança no setor, né? Tem uma série de profissionais Isso, o envolvidos. combustível que leva, né? Assim, é isso, porque tem o transporte que leva as provas, que leva os coordenadores para as cidades. É uma grande composição, né, de recursos. Então, a gente leva em consideração tudo isso, mas ao mesmo tempo contrabalança com. A gente não quer que aumente, porque a gente quer dar mais oportunidade para as pessoas né, fazer. E por isso que a gente tem uma possibilidade de isenção da taxa, né, muito, muito grande. A gente tem uma boa taxa de isenção, assim, né? Estudantes de escola pública e outros públicos podem solicitar a isenção e ganham de fato, né? Não A é isenção. aquele igual do desconto do IPI para as pessoas que têm Que tem deficiência. que comprovar um que monte de criaram a lei, documento. mas é mais difícil, é mais fácil desistir do que conseguir, né? Vejo que a Mas gente é tem um... critérios, claro, né? isso, A tem gente é uma critérios. instituição pública federal, a gente precisa seguir, tem lei, né? Tem Sim. normativa, a gente precisa seguir. Então, se a gente dá desconto, o sujeito tem a obrigação, obviamente, Comprovar a sua. de comprovar, claro, mas de comprar renda, comprovar que é de escola pública, que é de escola pública, também tem essas questões, né?
A E, gente mas chama de rigoroso. e dentro desse, assim, pra gente fechar essa parte, que fique claro, né? Uhum. Não é esse dinheiro que vai salvar a universidade, Absolutamente. Isso aí né? enfim, é um vento, né? Exato, Não, né? Não é não. esse dinheiro. Então, porque para que todos fiquem despreocupados, não é essa a questão. Hum. Amarrar isso com aquilo Não, veja que as cifras que a gente está mencionando é de milhões, Sim, né? imagina. É outro patamar. Isso, né, o custeio da universidade, né, o que precisa para todas as suas ações é muito maior. O que a taxa permite né, A digamos, execução do processo seletivo. esse é Se o esgota fim ali. dela. E a gente, quando eu falei no início também, né, a gente vai buscar outras formas, né, de acessar recursos. Tem recursos de agências de fomento, né, CNPq, CAPES, enfim, Ministério da Ciência e Tecnologia, Fundação, a FAPESC, né, Fundação de Santa Catarina de Apoio à Pesquisa e muitos outros institutos. Então, os nossos professores sempre vão buscar também, individualmente, né, para os seus núcleos, para os seus grupos de pesquisa, para as suas ações, mas a gente vai também, enquanto instituição, buscar outras, então, formas de poder acessar recursos para complementar, né, aquilo que a gente precisa para o funcionamento da universidade. E uma outra é a possibilidade do apoio, né, das emendas parlamentares, que também é algo que a universidade sempre, né, utiliza e sempre busca. Então, essas são algumas formas que a universidade vai continuar buscando para complementar esse orçamento e, claro, tudo isso não quer dizer que a gente não precise de mais, apoio e de mais recursos do Ministério da Educação, né, da cota dentro do governo federal que vai para o Ministério da Educação e que financia as universidades. A gente precisa sim de mais recursos, mas a gente vai buscar outras formas e a gente vai priorizar as ações de ensino, né, as de formação, que é nosso, né, fator, nosso mote principal. Então, é outro assunto, de fato, né, a taxa e os recursos próprios que a gente arrecada, né, porque dentro do nosso orçamento a gente também tem recursos próprios que a gente chama, né, o termo, para aqueles que a gente arrecada enquanto instituição. A própria, né, taxa do vestibular é uma e outros também, mas todos têm uma finalidade, né, para empregar, para possibilitar que aquela ação seja concretizada, como a Coperv. Então, precisa arrecadar para viabilizar toda a estrutura, para garantir a seriedade e a qualidade do trabalho, porque todos, né, que acompanham os nossos vestibulares sabem que a gente tem já, né, a gente vem há muitos anos desempenhando, né, os vestibulares e vem tido sucesso nessa, né, em toda a parte da segurança das provas, da seriedade das provas, são profissionais capacitados que formulam as questões, tem um acompanhamento, né, longo desde a formulação do teste até aquilo ir para as provas, encadernações, depois toda a parte da execução, da logística, distribuir as provas para o estado inteiro, ter pessoas, né, habilitadas, então capacitadas. A gente forma as pessoas para elas aplicarem as provas, para coordenarem os setores, os locais e coordenarem os fiscais que estão em sala de aula, que estão nos Vários sistemas, corredores, né, professora? Sistemas de vários TI. sistemas de Nós temos informação, cerca isso de de mais de 10 inscrição sistemas e de em, inscrição em, próprios. próprios, isso, próprios da Coperv, em né? torno da Cooper. Isso, Sim, nós temos Só um ali na. setor de só TI isso. que faz os sistemas de alocação de salas, de inscrição, de recursos. Sim, Isso. enfim, uma lista O de que faz sistemas a leitura desenvolvidos dos por cartões nós. respostas, o que, né, transforma essa leitura no gabarito. Então, a gente tem cerca de 10 sistemas para tudo isso, né? Quando a gente pensa na logística, como você distribui, né, 25.000 estudantes em 37 Seleção locais de dos prova. colaboradores que tu mencionaste agora, coordenadores, fiscais, segurança, enfim, tudo a gente tem. Tudo é por sistema, né? Tudo Eu estive ano passado. republicanamente falando. Sim, sim, não, Uhum. ótimo. Eu estive ano passado com um grupo de estudantes de Tubarão fazendo uma visita, assim, quase que, no bom sentido, invasiva, né? Pedi autorização à professora Janaína, né? Que coordena lá a feira de cursos, né? Uhum. E que estávamos vindo com uma turma, não era no período da feira de cursos, mas era a data que tínhamos, e ela avisou o pessoal da guarita, estacionamos lá perto da área de esportes, e fizemos, na verdade, quase uma visita mesmo só de reconhecimento do que é um Hum. campus, né? Ah, Especialmente para perfeito. uma escola que é de outra cidade, que é da região sul, que não tem ideia do tamanho da universidade. E ali nós encontramos, né? E aí, claro que chocou um pouco, né? Alguns prédios, assim, que pareciam, né, nitidamente, assim, com questão de falta de manutenção, ou Uhum. fechados, ou etc e tal.
Mas agora fazendo uma linha de raciocínio com base no que vocês trouxeram, no que o reitor trouxe agora em março, muito desse material estrutural que está defasado, não se consegue manter essa manutenção. Você citou alguns prédios de décadas passadas. Uhum, isso Isso mesmo. é um reflexo nítido, não de. Desculpa, poderia perguntar aqui com Uhum. muito respeito: é um problema de má gestão, né? Ou é Uhum, falta de sim, recurso mesmo, sim. pelo jeito? Não, Porque perfeito, ninguém perfeito. quer, porque a gente ficou naquela área central ali, Aham, onde perto da passa o reitoria, do ônibus, centro de exato, e eventos. prédios enormes, Isso, prédios gigantes, prédios pomposos, com tapumes e isso. sem manutenção, Uhum. dão um aspecto abandonado. Eu imagino que nenhuma gestão consciente vai deixar aquilo chegar naquilo se não tiver, se Isso, tiver a oportunidade do recurso, né? oportunidade de recurso. Então, de Esse é, fato, esse é nítido, isso é claro que esse assunto é tá isso, ligado. tá, com certeza, com certeza. Ali, né, nessa parte central, a gente tem o prédio do Centro de Convivência, é um prédio histórico, um prédio onde, inclusive, se aloja o Diretório Central dos Estudantes, que tem um papel também, né, é muito importante na universidade desde os anos 60, 70. Então, esse é um dos prédios que a gente gostaria muito de ter recursos para poder fazer uma reestruturação dele. E ele E está colocar em uso em para uso, tanto para os estudantes como para outras Para a atividades comunidade, de né? convivência. Ele é um centro de convivência, né? Mas foi bom você ter tocado nessa questão da gestão, porque é claro que a condição da universidade, a gente tem a questão orçamentária e tem questão também de déficit de servidores, porque a gente tem limitações de contratar. Digamos, a gente quer contratar um arquiteto para fazer um projeto. A gente precisa fazer concurso e tem que ter vaga, não é? A gente diz assim: precisamos de 30 arquitetos, vamos abrir um concurso. Não, nós temos que ter a vaga autorizada lá pelo Código de Ministério. É, vaga. o código de vaga a gente fala muito, né? Então a gente tem limitação também de servidores e os servidores que fazem os projetos, por exemplo, o projeto para o centro de convivência, a reforma do centro de convivência. É o mesmo grupo que faz o projeto para todos os nossos campi e para o campus aqui central. Então também eles não dão conta de tudo que a gente tem de projetos para. A gente tem lá em Joinville um campus, né, que foi parado nos anos 2010 também por questões orçamentárias e hoje está na nossa fila. Vamos retomar aquele campus? Tem a questão orçamentária e a questão de pessoal para refazer todas as projeções, o projeto, a orçamentação, especificar cada item com cada recurso que vai precisar, tudo no serviço público, né, que a gente chama, tudo precisa ter muito bem descrito, precisa de muitos documentos para fazer processos licitatórios transparentes, né? não é Tudo igual sendo legais privado que que se você vai lá e contrata. Ah, vou contratar ou aquela faltou uma empresa. lâmpada. Ah, a gente não pensou, não, faltou uma lâmpada. Vai lá e compra. Isso. Porque não, agora se faltou e Tem que. não e no Não. projeto não estava previsto, lascou, né? Lascou, Porque exatamente. Aí não exato, então não tem. Você precisa que isso esteja num projeto de quem você contratou, senão ela diz: não, isso não estava no projeto, eu não vou colocar mais, porque eu não vou receber por ela. Então, não vou colocar mais. Então, de fato, tem muito mais regramento do que na iniciativa privada, onde há uma possibilidade de contratação mais rápida. Tem muitos regramentos em nome, né, do controle, da transparência, do bom uso do recurso público. Então isso dá um pouco mais dá um outro compasso, de fato, né. dá mais trabalho, precisa ser muito bem feito, muito bem Isso, tem supervisionado Os mais tempos são e, outros etapas. e a também. velocidade é outra. Exatamente, tem mais etapas, porque tem mais documentos, mais legislações a seguir, mais etapas de controle. Você faz um projeto, passa por um controle, passa pela procuradoria para provar que está de acordo com os normativos. Então, de fato, tem um trâmite maior. Mas a gente tem muitos prédios, e acho que quando vocês viram, eu imagino que tenha sido o Centro de Convivência, que é um dos que a gente também Mas nos dói dói, muito. daí eu imagino que Isso, eu porque é um imagino que sim. espaço assim muito querido pela universidade, E né? um espaço muito bem. Ele Localizado. geograficamente, visualmente, Isso, ele tá muito na cara. isso, Tá muito, Central ali. ele tá muito ali, ele tá muito. Sabe? Uhum. Ele se diz. Visível. Eu tô É. aqui e tô abandonado. Me perdoem a Isso. expressão, mas
Ele é o que se está diz. fechado. É, é, Isso. né? Mas é essa a É. ideia. Então fica muito forte, né? O visual, né? Isso, eu falei ele está fechado, mas ele tem uma parte que está em uso, que é uma parte, né, que o Diretório Central dos Estudantes utiliza, mas tem uma parte que de fato não está acessível, porque tem questões de manutenção imprescindíveis para o uso que não, né, que precisam ser sanadas. E ela fica do lado do restaurante universitário também, que é bastante frequentado, então por isso que eu digo que é uma coisa que nos dói, que a gente gostaria, né, de poder já ter passado por uma reforma, mas a gente tem muitos outros, infelizmente, prédios que estão também aguardando a reforma ou mesmo a conclusão. No próprio campus, tem prédios tanto aguardando reformas quanto a conclusão. E como eu falei, nos campi, os nossos 4 campi ou estão prédios aguardando a conclusão, ou mesmo, no caso de Joinville, nós estamos num local alugado. A gente tem um terreno, um início, né, de uma construção que foi parada e que não consegue ser retomada, porque o recurso de obras que a gente tem, ele é muito ínfimo diante de toda a nossa Da necessidade. magnitude, é. Então, é porque o de obras é separado, né? Aquele recurso que eu disse de custeio, que a gente paga energia, paga bolsas, paga comida do RU, ele é uma cota. A do capital é uma outra cota que tem, né, diminuído muito, tem sido bem pequena. O governo federal teve agora uma iniciativa que é o PAC das federais, né? Que é para incentivar obras, então a gente está Aguardando começando aí. isso, aguardando os Ainda recursos. não estão os recursos. Não veio os recursos Foi ainda. anunciado, né? Isso, mas não As veio. universidades federais conversam entre si sobre isso. Muito, nós temos, temos Fóruns, né? associações, fóruns, né? E muita pressão, né? O reitor esteve na semana passada, foi na semana passada, na terça-feira, ele esteve em reunião com o secretário de Educação Superior do MEC, né? Para levar a nossa situação, para levar aquilo que para a gente é prioridade, de que a gente precisa de complementação orçamentária para conseguir. Sabe o que me irrita no Então, Brasil? O que me irrita? E me irrita, e me perdoem a palavra. De novo, vai faltar elegância em algum momento da minha parte aqui, tá? Mas me irrita. É esse ter que levar. Esse ter que levar me irrita. Porque, na verdade, o caminho devia ser inverso. Ir a campo e olhar as universidades e verificar visualmente, presencialmente, em loco, uhum, como estão as minhas universidades. Minha não de propriedade pessoal, de propriedade institucional. Então, uhum. ir lá, olhar, escutar, ver a sua universidade. Não a universidade ter que ir lá e pedir quase que uma clemência, né? Por favor, Uhum. nós existimos. Sabia que nós existimos, né? Isso É, é um paradoxo, né, Anderson? Porque as universidades federais brasileiras, elas são vistas no mundo inteiro com a sua excelência. Elas são excelentes, né? Em ensino, a professora fala de ensino, pesquisa, principalmente, e extensão, né? Nós somos a excelência. É, Estamos em, né, muitos então, rankings. quase todos os rankings nos Uhum. colocam, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina figura sempre em quarto, quinto ali né, das federais brasileiras. Então, nós somos, em termos de contribuição para a sociedade, instituições muito importantes para o avanço tecnológico, científico, cultural, Inovação. inovador, enfim. Uhum. Mas nós somos, no espectro da educação pública, do ensino superior, né, do ensino superior no país, minoritários, né? Então tem um jogo de força. Claro, a gente costuma dizer, a culpa é do MEC, a culpa é do governo, a culpa é do reitor. Mas tem um liame de condições, de condicionamentos para que, enfim, a sociedade compreenda o papel e a importância disso que tu falaste, que te irrita, né? De ter que ser o inverso. Um pouco a fala do professor Irineu é nesse sentido, de sensibilizar a sociedade. Olha, nós temos uma das melhores universidades do mundo no Brasil, mas nós precisamos de recursos para manter isso. E quem é que tem que ser sensibilizado? Não é só o MEC, nem o executivo, o legislativo, também o Congresso Nacional. Nós temos 503 deputados e, né, 81 senadores. Olhem para isso, porque tem um jogo. Aí tu sabes, tem um jogo de força política. Quem é que vai defender mais as privadas, né, as comunitárias, as públicas federais? Quer dizer, tem todo esse jogo que nós, como adultos e cientes disso, né, temos obrigação de alertar as pessoas. Não é tão simples.
Não dá para chegar na UFSC e dizer: "Olha aí, ó, tá tudo quebrado, não presta a federal". Não é isso. Ao contrário, tem que dizer: "Olha, tá tudo quebrado, como é que esses caras são os gênios, como é que eles conseguem fazer o que eles fazem do jeito que eles estão trabalhando, com as condições precárias que eles têm trabalhado há 10 anos, depois de um corte de 40% no orçamento". É. Isso que seria eu gostaria de ouvir muito isso de um jovem: "Pô, esses caras são uns gênios, E estão trabalhando, estão então dando o sangue então deles Isso, deixa eu tem um prédio ali, né, tem um prédio ruim, mas não, tem excelente. muitos que estão bons, que estão em funcionamento, tem muita gente trabalhando, né. Nós, temos, né, professores, doutores, enfim, né, a maioria do nosso quadro são professores doutores que conseguem, né, trabalhar em pesquisas de ponta. A gente contribui em pesquisas de ponta na área da ciência, da biologia, na área tecnológica. Na área social, na área de artes gráficas, assim, a gente está na área da saúde, né, a gente desenvolve, e é isso, assim, também grande parte das pessoas não conseguem acessar essa informação, mas a gente está lá no SUS, a O pré-natal da universidade. minha filha, a Sofia, de 10 anos, foi no HU, né, Isso, e me o e muito aplicativo lá que faz todo o sistema, né, o sistema de gestão lá dos registros da saúde. A universidade estava lá desenvolvendo aquele sistema. Então a gente colabora para os serviços públicos diretamente atendendo, mas fazendo sistemas, aplicações, soluções, desenvolvendo, né, soluções de toda a ordem que às vezes nem dá para saber e ver diretamente, né, é só indo lá pesquisando quem é que formulou essa solução aqui. Foi um projeto, da UFSC. Então a gente atua em muitas frentes com muita qualidade. É claro que a gente não consegue, né, 100% tá é isso, tem um prédio, tá, né, que tá A gente fechado. trabalha tanto que a gente não consegue nem mostrar o que E faz. é isso, e eu acho que não, uma coisa que eu queria eu falar acredito, também é fica à sobre a vontade. permanência. Quando a gente fala, né, a gente está com questões orçamentárias, quando a gente mostra esse quadro, é porque a gente também tem sentido que a universidade pública democratizou muito o acesso, né, a lei de cotas trouxe muito mais gente para a universidade, democratizou, né, mais pessoas de baixa Diversidade, renda. Isso, pluralidade, então exatamente. hoje você tem pessoas que não estariam na universidade. Exatamente. E a gente gostaria de melhorar as nossas ações de permanência. A gente consegue fornecer o restaurante universitário, né, a 1,50 para os estudantes, e isso se fornece com subsídio, né? 1,50 não Sim, paga uma não, refeição, né? não, não. A gente complementa com todo o restante. Mas a gente gostaria de ter mais ações, de ter bolsas para todas as pessoas de baixa renda, de ter mais ações. A gente falou assim: "Ah, faz pesquisa e extensão". O estudante entra, ele pode ter uma bolsa de iniciação científica. Então a gente tem 1.200 bolsas de iniciação científica. A gente tem 600 bolsas de atividade extensionista para o estudante poder participar de extensão. A gente tem 730 bolsas de monitoria para acompanhar o professor em sala de aula apoiando os colegas. A gente tem, enfim, né, vou começar a citar, mas a Sim. gente tem bolsa de cultura, tem bolsa de iniciação tecnológica, tem bolsa para o ensino médio, então tem E quando a gente fala estágio, de bolsa de bolsa, só para estágio. o jovem entender, né, que a bolsa aqui é recurso, É né? recurso, é Não um é, porque a dinheiro. universidade é pública, então o adolescente está nos assistindo. Toda Isso, vez que uma universidade pública, seja ela estadual ou federal, falar de bolsa. bolsa, ela está falando de dinheiro Isso. na É, mão é. Não é a não mensalidade, que na é isso, privada é a é a mensalidade. mensalidade, Não, né? a mensalidade não paga nada, a Isso, gente tem mais um dinheiro, né, uma bolsa de R$ 700 ou de para R$ 1.000. auxiliar durante o período que ele está naquele Isso, projeto. Para ele exatamente. poder se dedicar ao projeto e ter os custos básicos necessários, como alimentação, deslocamento, Isso, enfim, que é quase uma bolsa auxílio, né, nesse sentido, né, exatamente, equivalente a exatamente, isso. isso. Mas aproveitando dentro só para não esquecer, professor, mas a gente ouve e eu gostaria de aproveitar e compartilhar com você, porque eu estava fazendo uma escola de paz numa escola em Jaraguá do Sul, Hum, que é a base da Malve, da VEG, né, e tudo mais. E aí um pai pega e me cita assim, ó: "Poxa, você sabia que lá na Universidade Federal de Santa Catarina tem", agora eu não sei se ele falou o maior ou o único, mas é uma expressão eh, positiva, é alguma coisa em questão inédita, né? Eh, alguma coisa fotovoltaica. uhum. Eu não Uma sei. usina Usina fotovoltaica. fotovoltaica. Isso, né? Uhum, Aí eu não sei se é o único, a maior ou a mais antiga, mas uhum. Temos um ônibus, né. Isso. ele trouxe para mim uma fala de admiração e de respeito, que inclusive eles como funcionários da WEG tinham vindo participar ou como parceiros ou como Conhecer. exato, enfim. Uhum. Então assim, muitas vezes
isso não chega na sociedade comum, que eu digo comum é comum de não estar dentro do centro universitário, né? Uhum. Comunidade ampla, mas tem muita coisa que acontece dentro da universidade, como você falou, em pesquisa, em projetos e tudo mais, que vai para o campo, para o Uhum. agro, Isso, certo? isso, Que vai certamente. para a tecnologia, que é a nossa maior indústria de Florianópolis, que vai para a saúde, que vai para energias renováveis, Prováveis. que vai para a Uhum. indústria da pesca, para a maricultura. Isso. Quantas vezes eu lendo reportagens relacionadas às nossas culturas marítimas aqui, De ostras, e né? De ali eu leio, mariscos. daí sempre tem sempre tem um projeto, né? Alguma coisa, centro de pesquisa, né? Isso. Daí sempre tem alguma coisa assim, não sei o que, isso aqui, pesquisa da UFSC, UFSC. Uhum. né? Os técnicos recolheram as amostras, ou etc, etc. Então, as pessoas talvez não tenham noção, mas de uma ou de outra maneira, a Universidade Federal, ou as universidades federais, aí vamos ampliar para o país, Sem dúvida. estão envolvidas no nosso dia a dia, né? Uhum. De alguma outra forma, né? Isso, a gente, às vezes acontece alguma questão ambiental, né? Aquele exemplo da Lagoa da Conceição, que teve O uma rompimento da... isso da adutora, foi, né, equipes da UFSC que foram para fazer coletas para ver a Sim, qualidade tá da finalizando o água. projeto. A minha esposa faz parte do projeto. Olha isso, Então foi vocês que descobriram que a nossa lagoa tá com cocaína? com Já deu esse Foi. diagnóstico. veio Então esse foi vocês que diagnóstico. descobriram? Inclusive o pessoal, porque eu trabalho fora do eu estado não também. me lembro se esse daí foi, mas a gente tem muitos projetos. Não, mas muitos é só pra- projetos. é só pra porque zoar. lembrou disso. Tem um pouco de folclore, né? Não, é só pra zoar, professor. Desculpa, mas eu não sim. posso perder a piada, porque Claro, claro. como eu faço também fora, né? Alguns Sim, trabalhos, Sim, sim. o pessoal tira onda, né? De mim, né? A gente tá muito sério, né? Faz isso, faz aquilo. E aí o pessoal tira onda e fala assim: mas pelo menos a minha lagoa aqui não tem. Não tem. Aí o pessoal tirou onda. resquícios Mas de enfim, cocaína. tiveram que entrar no incidente É. e poder gerar Isso. conteúdo, enfim, informação. A pra equipe técnica é muito forte porque tem o amparo, né? E a âncora da pesquisa científica, né? É. Aí tem equipamentos, aí tem. Isso, equipamentos, exato. E E os agentes gente muito conhecimento amealhado capacidade também, e né? conhecimento, isso. Então, é isso, né? Quando a gente fala, o professor é doutor, é porque ele tem muito estudo, tem, né, estudantes de pós-graduação, tem colegas, a gente recebe muitos professores visitantes de todos os lugares do mundo que vêm para acompanhar alguma pesquisa, algum núcleo aqui, para poder levar depois, né, aquele conhecimento e desenvolver nos seus lugares. Então, a gente estava falando antes da maricultura, né? Cada vez que a gente olha a questão das fazendas de ostra, de mariscos no sul da ilha, sempre tem projetos, né? A UFSC fomentou muito, né? A gente tem um curso de engenharia de aquicultura, né, no Centro de Ciências Agrárias, fomentou muito isso. Então, tem UFSC ali. Quando a gente, né, em Curitibanos, a gente tem uma fazenda experimental, a gente tem ações em todos os lugares, né? A gente tem os campi, nos campi a gente tem, e aqui a gente tem muitas, né, ações em muitas áreas. A gente tem no Sapiens Park, que é a usina fotovoltaica, que tem um ônibus, né, que é a base, né, de energia gerada, né, Acho que nessas usinas ele já circulou. fotovoltaicas. Ele já circulou. Sim, Porque ele acho que eu faz vi- alguns trabalhos, algumas ações com a UFSC Porque eu acho que a eu, gente acho que eu cruzei por utiliza. ele na rua. Quadradão, Tem, então. né? Isso. E ele tá escrito, né? É. Isso, está escrito, exatamente. A gente até já buscou utilizá-lo na feira, mas acabou que nunca deu certo de fechar o Nas cronograma, agendas, porque ele tem uma agenda também, mas, né? mas, professora, por gentileza, desse ano faz. Faz o Dá um esforço. jeito. Quando faz assim, quando ele for lá próximo, aí você esvazia o pneu dele um dia antes. Deixa ele, Deixa pra ele ficar ali deixa ali, depois e no outro que os dia. alunos iam amar. Porque eu vejo assim que pro adolescente é fundamental ter o contato com a coisa real. inovação, Isso. a coisa real. É isso que eu vou fazer. Puxa, legal, olha só. né? Que A incrível, gente né? uma das coisas que a gente sempre fala também que é muito atrativa são os carros, né? A gente tem aqui no Centro Tecnológico do campus em Florianópolis e tem no campus de Joinville, né? Engenharia automotiva, engenharia Mecânica, naval, engenharia mecatrônica. Então a gente tem o desenvolvimento dos carros, né? Que fazem enfim, fazem, né, testes e corridas, então também é muito atrativo. Inclusive, e o da você UFSC vê tá sempre entre os primeiros, tá? isso, O minibage, né? É isso mesmo, na fórmula sai, né? Sai. Isso, tá sempre... Inclusive, eu já descobri que o minibage da UFSC, já por mais de década,
tá sempre brigando com o da PUC ali. Ele já criou uma rivalidade Olha ali, só. uma expressão, né? Uma grenalização, né? Do Da, Grenal, da do Inter. PUC do Rio Grande do Sul, tu fala? Do- Isso, de- da PUC do Sul. Ah. Não sei se é da de São Paulo ou Ah, boa. Agora me deu essa dúvida. Mas eu lembro porque eu assisti a palestra de um dos professores e alunos, e aí ele levou, inclusive, pra gente ver. Isso estava numa feira de escola, né? Que eu faço também feira de profissões e escolas. E aí uma das palestras altas foi. E aí ele trouxe até o ranking, todos os anos e tal. Olha, E assim, uma universidade federal brigando com uma PUC, né? A gente sabe sim. que é uma briga bonita, né? No bom sentido de... Porque é uma competição saudável, né? Sem Ganha dúvida, sempre é. a ciência e os alunos Isso, participantes ali E daquele... a exato. sociedade, né? Com Isso. resultado, O exatamente. resultado, exato, né? Isso mesmo. Então... Mas a nossa feira está próxima aí, né, professor? 3 e 4 de junho, estamos E a ideia preparando. de antecipar, assim, vocês... foi... Claro, tudo é bem discutido, eu imagino, mas assim... eu pergunto isso no sentido de que geralmente setembro, né? E dessa vez foi bem antecipada, assim. Alguma ideia, assim, de alguma... o que Sim, vocês alguns fatores nos levaram, né, a gente esse ano, então é o terceiro ano que a gente fará a feira, né, e nesse Isso. ano nós vamos fazer esse teste, né, que a gente tem chamado de antecipar. Geralmente a feira então estava sendo feita junto com o período de inscrição, né, do vestibular, e a gente tinha, claro, dava visibilidade porque estava próximo da inscrição, mas por outro lado a gente tinha o estudante não tinha a condição que é um dos nossos objetivos, que é conhecer todos os cursos para poder pesquisar sobre eles, entender, Refletir, refletir e amadurecer. Tava poder. muito em cima. Isso. Exatamente. Criavam um despertar, mas ó, o teu Tu tempo... tem que muita já reflexão. escolher, já sair daqui com ele escolhido, né? Assim, então agora a ideia é antecipar para isso, para que ele Vocês estavam possa fazendo igual já... aqueles lote de ingresso, quando você entra pra Pisca, olhar e tá em falta... primeiro lote, já pisca, já tá no segundo. Aí você diz, eu vou comprar, porque senão eu vou perder. Aí foi basicamente essa foi a maior Isso, decisão. essa foi a maior. Nós temos também um outro evento na universidade, que é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é a CPEX, que acontece entre outubro e novembro. Então, a gente também acreditou que a gente, né, Tava traz muito próximo, né? isso, muito próximo, que também vem Da muitas CPEX. escolas conhecer, né, os nossos projetos, as ações na CPEX. E aí, muitas escolas tinham nos dado retorno de ficou muito junto, a gente não consegue sair 2 vezes, né? No mesmo No mesmo semestre, pegar semestre, às vezes com um mês de ônibus. diferença, né? É, verdade. Isso, então, para isso, por causa de ônibus E e como tudo tá mais. caro o ônibus, tá? Isso porque eu tenho escolas do interior estão tendo uma dificuldade muito grande. Santa Catarina, infelizmente, não é um lugar de muitas empresas para fretamento. Uhum. Né? O Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo tem muito. Você tem mais competição entre as empresas. Aqui a gente tem poucas. Em algumas cidades só tem aquela empresa e não tem mais. Ou naquela região tem duas, etc e tal. Então, o valor do fretamento para o deslocamento das escolas do interior do estado tá bem duro, né? E Uhum. aí, claro, o ano do terceirão já é um ano muito carregado de custos. É o Uhum. ano escolar mais caro de Mais- de toda a cadeia, né? Toda a trajetória do estudante. É o ano do material didático mais caro. Só para vocês terem uma ideia, a média do material didático de um terceirão hoje no nosso estado, aí, né, pegando a média comum mesmo, tá? Uhum. Tá em torno de R$3.000. Por mês ou por ano? Não, o ano, No 3 mil ano, a anuidade do Aham. material. Do material, do não, material. né? No caso de anuidade de, de mensalidade de A escola. É outra anuidade coisa. hoje você vai pegar aí algo em torno de 20, 22 mil reais. Então, mais o material material. vai bater em 25. E hoje, Santa Catarina, que aí é, na verdade, algo que... mas é uma reflexão, tá? Quando eu trago, assim, a crítica, que não é uma crítica, é uma ideia de, poxa, poderia ser diferente, né? Hoje o sul do Brasil, nós no sul ainda somos muito tradicionais em relação aos nossos concursos de vestibular, né? Então, Sim. a gente está deixando muito exausto para o estudante a maneira como o sul do Brasil está lidando com os concursos, né? Então, assim, como parte do meu trabalho de consultoria, eu Menos a mapeio... UFSC, né? Que é uma maravilha. Então, professor, mas assim, mas eu digo, mas assim, se nós colocarmos hoje, mas é só para vocês entenderem como é Sim, que sim. como A é que eu gente, pra presto gente é muito importante consultoria também para as ouvir. feedback, escolas. claro. Pra É. gente é muito importante ouvir. O que acontece, né? É uma verdadeira via sacra que o estudante está passando em pouco tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia, no trabalho de consultoria que eu exerço para as escolas e também para as famílias, para os estudantes, eu mapeio todos os principais concursos e entrego com antecedência para a família poder fazer uma preparação logística e financeira, né? Então, Uhum. assim, o que ocorre, né? Nós temos 2 fases da UFPR,
tá É, certo? UFPR tem Tá? duas. Então, nós Uhum. temos uma em outubro, tá? E nós temos o vestibular de medicina da Unisul em outubro. Então, outubro já começa com 2 vestibulares. Depois nós entramos ali em novembro e só vamos parar lá perto do Natal, porque todos os finais de semana tem. Tem. Aí nós temos Enem, temos a CAF, o DESC. A gente considera sempre a FUVEST, USP, porque não é embora a massa não vai fazer, Uhum. Mas tem mas gente que faz. tem alunos de Santa Catarina de alto desempenho vão fazer USP, vão fazer ITA. Uhum. Mas assim, eu nem vou colocar eu vou pegar só a região sul, tá? Então, rapidinho aqui. Primeira fase UFPR, vestibular Unisul, medicina exclusivamente. Aí vem Enem, a CAF, o DESC. Segunda fase UFPR, UFSC. Desculpa, esqueci a URGS, tá? Do Unisul que a gente coloca no plano também. Então, são aproximadamente 8 finais de semana seguidos de prova, né? E com provas com metodologias diferentes. Uhum. Então, a gente precisa preparar um aluno de terceirão hoje para diferentes formatos de De prova, prova. com mecânicas e inteligências diferentes. Então, nós temos uma prova somatória da UFSC, daí nós temos uma prova da UDESC, que a gente chama de prova limpa, né? Que é BCDE e simples, não tem, como no caso do Enem, que tem a teoria de resposta ao item, que daí se chutar, Perde. aquela coisa toda. Então, assim, a cabeça desse menino no segundo semestre já tá, assim, esgotada. Então, o fato de vocês trazerem para o primeiro semestre, eu acho extremamente válido, tá? Porque realmente vocês ajudam a aliviar essa pressão, né? Mas quando a gente olha para o nosso modelo hoje de sul do Brasil, ele tá fora da normalidade. Não deveria ser da forma como nós estamos propondo, né? Nesse conjunto, digamos assim, tão sequencial e de provas tão distintas. Uhum. Mas é o modelo que tem, né? E é Mas da como é nossa. que tu devia que. Como é que são, acontece nas outras regiões? Basicamente, o pessoal adotou o Enem O Enem. como principal processo, né? Uhum. E só para ter uma ideia, quando a gente fala hoje de uma prova única, o treino do candidato, ele é muito mais saudável para o candidato porque ele precisa se concentrar. Vamos pegar um exemplo, né? Para uma parte de literatura, a mecânica de prova é diferente, então a própria regência do conteúdo por parte do professor é diferente. Quando você adiciona o FPR, URGS, o DESC, a CAF, Unisul, e esqueci de alguém. O Enem. O Isso, o próprio Enem. Enem. Aí você tem que dar conta como o regente, né? Como pro professor, você tem que dar conta realmente assim de muitas Modelos, formas, né? exatamente, Uhum. muito modelos. Então, hoje, o que a gente trabalha? A gente procura, a gente tem procurado conversar com algumas instituições e tentar apresentar assim, algumas reflexões acerca, né? Por exemplo, vocês foram muito felizes quando diminuíram de 3 para 2 dias, tá? Ah, sim. Uhum. Aquilo ali já foi um grande acerto É. e merece todo o nosso reconhecimento, né? Uhum. Ah, Muito exaustivo. 3 muito dias. exaustivo. A URGS, na minha época, né, na Federal do Rio Grande do Sul, eram 5 dias, vocês acreditam nisso? Nossa. 5 dias. Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 60 questões por dia. Era Nossa. um negócio absurdo, assim. É. Mas ainda bem que todo mundo evoluiu e entendeu. Mas a gente traz esse olhar, esse entendimento, porque, assim, quando você consegue trazer pros meninos, né, que vão executar, pra meninada que vai executar a prova, uma segurança da maneira como a prova é orientada, é regida, é prevista, tá certo? Isso pelo menos alivia Atenção um pouco. isso, né? Alivia. E uma outra coisa que a gente reconhece, e se fosse diferente, eu teria muita liberdade de trazer para vocês. Olha, gente, eu acho que isso a gente teria que rever. Eu deixaria aqui com muito respeito, mas não é o caso. É que vocês não inventam a roda. Assim, do um ano para outro, trazer uma coisa revolucionária para criar mais tensão ainda. Os editais geralmente são quase que apenas um registro atualizado, Uma atualização. né? Esse Então, é o assim, princípio. não tem. O que tem de surpresa que é válido? Inclusive, foi hora hoje, gostaria que vocês assistissem. Nós entrevistamos a professora Regina Brasil, né? Que é uma das obras de leitura da UFSC, que saiu agora, meio-dia, Uhum. o nosso episódio com ela, onde a gente fala, né? Que bom. Da escolha das obras. Inclusive, nós conversamos sobre as obras aqui e fizemos algumas reflexões das obras, tá?
saiu o ar hoje, professor. Depois assiste. Ah, Vamos, vamos com assistir, e nos dê o certeza, seu vamos feedback. sim. Vamos colocar no site da Copérg lá. Isso, ficou muito bonito o episódio, assim. Se puder me passar depois o link, a gente Não, conversa. sem dúvida. E aí o que acontece? Então, assim, a única surpresa são as leituras, né, ali, né? Então, é uma surpresa positiva. O que será que vai cair? O que a Copérg decidiu, etc e tal, né? E até a gente fez um comentário, né? Porque uma das obras foi substituída, né? Daí eu até perguntei se... É. Ih, quem é que deu... Eu comentei, professor, aí depois você vai lá. Eu falei, ih, quem é que comeu mosca nessa, né? Porque Quem será? a editora não teve exemplares suficientes para atender a demanda. Tu sabe que a gente faz um trabalho minucioso, né, que é coordenado pelo Manuel com a sua equipe, de consulta às editoras. A gente Sim. teve um sinal positivo no início e depois não teve a continuidade da conversa. Sim, Aí a gente ficou preocupado, porque a pior coisa é o aluno não ter acesso à obra, né? sim. Ou ter um acesso a uma obra muito cara, que a gente se preocupa com essas duas questões. E aí, quando veio digamos, essa ausência, né, no contato, nós buscando o contato com a editora, porque mudou, era uma editora estrangeira que tinha uma sucursal no Brasil, e aí depois parou de nos dar respostas. Nós, não dá para continuar com essa editora, vamos ter que mudar. Ainda bem que deu tempo de fazer a Isso, substituição. vamos mudar Isso. agora para que as pessoas já se acostumem, né? Até porque os professores de literatura nos cursinhos e nos terceirões mais robustos, digamos, que tem mais essa identidade de aprovação UFSC, eles precisam se preparar Claro. com material para poder fazer realmente uma aula bem rica, né? Uhum. A Que gente está com possa- uma pequena dificuldade, mas vamos vencer isso nos próximos dias com a obra da editora, né? Da Que nossa. tem alguns livros em sebo, tem algumas obras raras, assim, carésimas, né? Que não é o caso. Mas a gente já está vencendo porque é obra do Salim Miguel, tem uma conversa com a família, direitos autorais, tem umas questões a serem, né, umas minúcias assim que a gente está avançando, já estamos em contato com nosso colega, professor, né, diretor da editora, e já está bem avançada a questão, então é uma notícia boa aí para os nossos candidatos, que em breve, provavelmente nos próximos dias, a gente vai ter já o livro impresso pela editora, preço bem módico, enfim. Que bom. E o e-book, né? Claro que também Que já ajuda, facilita a sempre vida. ajuda, né? Também. A gente não vai ocupar muito tempo de vocês, porque eu sei que vocês têm compromisso, mas assim, perdão, umas perguntas básicas assim que eu gostaria de fazer antes de nós encerrarmos. Um dos lugares que eu mais amo na UFSC eu não sei, o centro de eventos, anfiteatro, ou teatro, como é que eu chamo? Centro Teatro de Garapuvu, eventos ou Centro de eventos, isso, né? Tá funcionando bem? Tá tudo... Tudo. Tá, Uhum, tudo bem. para as pessoas poderem saber, ele é aberto a comunidade. para poder fazer locação do espaço, correto? Sim, para eventos sim, externos, para abre eventos... edital, geralmente de um ano para o outro, porque ele é o nosso principal, né, auditório. Então, a nossa secretária de Cultura e Arte, ela sempre nos diz, é um teatro, mas a gente acaba usando mais como auditório, porque tem muitos eventos acadêmicos, as nossas formaturas são realizadas lá, e também se abre ele para locações externas. Então, tem um calendário que disponibiliza algumas datas, né, depois de a gente equalizar os eventos institucionais. A feira de curso acontece lá, né, a nossa semana de ensino, pesquisa e extensão, Há as um edital, né? formaturas, Se isso. lança E aí um é um edital. edital, exatamente, para disponibilizar. Então, tá no site, né, da universidade, do centro de eventos, esse Porque edital. em Florianópolis nós temos um problema seríssimo, e que é a carência de espaços para eventos. E a Isso. localização da universidade é fantástica, né, para isso. E nós temos um espaço ali, porque eu lembro que eu fui num evento privado ali, Uhum, né? sim, porque E- tem a porque tem essa oportunidade oportunidade. de fazer a locação. Ah, Uhum. maravilha. Uma outra situação que eu não gostaria de deixar de fora é o curso de animação, né? E aí é algo assim que eu vejo com muito bons olhos a maneira como a universidade está atenta às demandas de novas profissões, carreiras, enfim, tecnologias, e está extremamente conectada também com a nossa maior indústria, né? No caso local, Florianópolis, que é a indústria da TI, né? Uhum. E acabou se tornando uma surpresa, acho que para vocês também, porque hoje, junto com a medicina e engenharia mecânica, é um dos curso de mais- alta nota, né? De Alta nota. demanda. Isso mesmo, isso mesmo. A gente tem acompanhado isso, né? A gente sempre também acompanha os cursos de maior demanda, de maior inscrição, e junto agora entrou. Antes já chegou a estar o design, né? Porque a gente tem design de Sim. produto.
o próprio cinema, mas que, né, um pouco de outra área, e a animação. E agora a animação entrou junto, né? Além desses, a gente tem ciência da computação, sistemas de Sim, informação dentro desse núcleo, né? dentro desse núcleo. E É, me surpreendeu foram as notas. As notas hoje para fazer animação na são Universidade Federal super tem que altas. caprichar, tem que ir bem no ou via Enem, né, pro SISU, ou Sim. via Uhum, nota do concurso do vestibular. uhum. Uma outra situação que eu pergunto é a seguinte: a Universidade Federal de Santa Catarina, ela é conhecida nacionalmente, você já citou isso, pela sua qualidade e todas as referências que nos faltaria tempo para poder citar, certo? Eh, assim, é difícil fazer, por exemplo, um local de prova e pelo menos em Porto Alegre e Curitiba, ou isso nunca passou pela cabeça de vocês? Porque assim, eu vejo muita gente interessada, mas a logística hoje, com o calendário que eu acabei de citar, ele praticamente anula a possibilidade de pessoas. Aí alguns vão dizer: Poxa, mas você trabalha com as escolas daqui, você quer que a gente concorra com os gaúchos, com os paranaenses e tudo mais? Não, não é a questão. Eu pergunto se realmente nunca se passou pela cabeça ou. A gente já fez estudo, a gente tem, na verdade, esse estudo, Anderson, de quais candidatos de São Paulo e do Paraná fazem os nossos vestibulares, Sim, né? Então, eles migram, eles fazem muito em Joinville, certo. né? Eles vêm até Até nós. Joinville. Eles Uhum. vêm até nós, não precisa que a gente vá até eles, né? E tem a É, prova em Criciúma também, né? tem Isso. no Então, sul do país, Em tem Araranguá. Criciúma e e Araranguá. Araranguá Uhum. Então, também os tá. gaúchos acabam indo para Araranguá e É. Criciúma e E os facilita, né? Igual. paulistas e paranaenses vão até Joinville. Então, seria um caso de fazer um estudo, vai ter impacto financeiro, né? Porque, Sim. como eu te disse, para te ter uma ideia, cada setor que a gente abre fica em torno de 6 a 10 mil reais. Cada Uhum. setor, que eu digo assim, o coordenador de Sim. ala, né, dois fiscais, coordenador geral, segurança, médico, de saúde, quer dizer, tem uma gama de profissionais Eu todos sei. envolvidos. Então, cada setor que a gente abre tem um custo. Todo Não, setor tem que ter um médico. não, tem um Um setor, profissional de tem um profissional saúde, de Saúde, saúde, tá. né, do pode setor ser. macro, né, por Tá. exemplo, pega um lugar como o CTC que tu conheces bem lá na universidade, tem um ali, o CTC que lá tem vários setores, né? Certo, tá. Então, setores, subsetores, enfim, e aquele profissional de saúde atende. A gente tem, bom, como tu já frequentas o vestibular há muitos anos, tem, além do pessoal da saúde, tem ambulância, Ambulância Sim. né, disponível. tem, Uhum. enfim, é uma série de situações que nós, Não é só abrir, né? com Vamos. certo Isso, rigor, né? Certo. A Copérvio mantém esse rigor. Quer dizer, eu estou na Copérvio há 3 anos, também pouco tempo, mas tem toda a história, né? Então, Não, a sim. Copérvio tem um rigor, e assim, o princípio é risco zero, próximo de zero, né, em todos os aspectos. Sem dúvida. Não, e Então, todos os presidentes que vieram antes de você mantiveram o mesmo mesmo princípio. princípio, o legado da Cooperv é inquestionável. Eu tô há 20 anos executando esse trabalho em Santa Catarina e 25 anos com 5 do Rio Grande do Sul. E assim, quando a gente fala Cooperv, não importa se você é fã ou não da UFSC, isso não é a questão. Seja ideológico, seja o que for, pode pensar o que quiser, mas quando fala em Cooperv é um assunto mesmo dos que vieram antes de você, talvez você nem Uhum. estivesse na universidade, Vai. quando já cobriu o vestibular para época de energia. Você, quanto É, tempo você está lá, professor? eu vim para a UFSC em 92 fazer 92. mestrado. Ah, então você já estava lá. É, Nos outros. desde aquela época eu participo do vestibular na condição de corretor de redação de vestibular. Ah, certo. Então já acompanhei. Meu doutorado foi na URGS e eu ajudei a fazer os primeiros, o princípio dos parâmetros de leitura de redação. O meu Tá. orientador era especialista nisso, então trabalhava na redação lá em Porto Alegre, da URGS, depois vim para cá. Mas assim, só para te dizer, não que nós não estejamos abertos para ir para Curitiba ou ir para Porto Alegre, como tu mencionaste, mas é um empreendimento, né? Não está Teria no que, nosso, né, no nosso digamos, raio o de nosso, ação imediato, assim, isso, né? planejamento Que a próximo. gente tem um planejamento anual, que passa pelo crivo da pró-reitora, com a chancela do gabinete, sempre, né? Uhum. Sim. A Cooperv é um setor da Prograde. Isso não é assim digamos, está no nosso raio de ação. Uhum. O nosso raio de ação, na verdade, é um grupo que nós temos coordenado pela Pró-Reitoria, meio que interdisciplinar para tratar
dos processos seletivos, das chamadas, das validações, né, e da efetivação da matrícula. Esse que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, isso que a Sim, gente Isso. que é aquele acorda processo. pensando nisso. É Porque um tem um, processo tem um, conjunto, tem né? um, tem um, tem um tempo entre aplicação da prova, correção, publicação, e aí as chamadas para que os alunos venham e se Exatamente. comprometam com a sua Efetivam, conquista. exato. Isso. E aí tá sendo doloroso, né? Tá. Porque não, e assim, eu monitoro essas datas também, porque quando eu dou a consultoria, eu mostro justamente o painel para as famílias e para os estudantes ficarem Uhum. atentos. Olha, Aos vocês prazos, né? vocês não podem perder isso. A primeira garantia ela é online, confirma que você quer, pois a universidade vai te dar um tempo para você levar a documentação e garantir a sua vaga. E a gente percebe que há um grande esforço para se inscrever, pagar, participar. Fazer a E prova, ser aprovado e exato, depois depois relaxa. parece que o Uhum, a gente pessoal também vê perde isso. essa questão, né? Perde esse interesse. E aí, claro que vem conjuntamente o período de SISU e a Isso. publicação das outras universidades. Fica tudo muito embolado. Uhum. Então, imagina a cabeça desses meninos, tá? Isso, a Vendo- gente até compreende os candidatos, né? Vendo o nome dele sendo aprovado aqui, aprovado lá, As aprovado... decisões, né, que as famílias têm que tomar. Vão morar Com em certeza precisa de apoio, né, Florianópolis, da né? família para tantas coisas para acompanhar e tomadas de decisão, porque sai primeiro de um, você E a não escola tá garante fechada, na tá? Nesse outra. período. Porque a escola sempre é uma referência de apoio, né? Uhum, É uhum. verdade. E a escola nesse período tá Tem que fechada. fechar. Que é família. janeiro, né? Exato. Então, quando a meados de gente de abre janeiro. muito, vejo que a universidade, a UFSC, ela é de Santa Catarina, mas é uma universidade brasileira, né? Sim, sim. Nós temos muitos estrangeiros também, Sim, temos estudantes muitos de fora. estudantes de todo o país, né? Tem É. esse processo de migração natural, né? De Sim. Florianópolis, que tu deve saber, enfim. Mas a gente tem problema quando vem um candidato de muito longe, a efetivação da matrícula já fica um pouco abalada. Sim. Nem Uhum. sempre um candidato que vem de longe, vem, sei lá, de um estado muito longínquo, né, se adapta, porque a vida em Florianópolis é cara, tem toda uma logística, alugar apartamento, viver, então, assim, se a gente... Não é que a gente não queira captar mais estudantes, mas também tem as Tem outras que olhar as universidades. realidades para ver como é que vai ser. É. E já indo pro finalzinho, a gente percebe assim que tem a questão. São duas questões que hoje fazem um desafio, para mim, muito claro para a Universidade Federal. E deixo claro aqui, porque eu assumo a minha posição na frente de todo mundo, né? Que eu sou a favor do sistema de cotas, desde que ele realmente seja regido de forma adequada, considerando uma série de questões que às vezes a lei não consegue embarcar e algumas coisas ficam de fora. Ela não é perfeita, mas é o melhor que se tem, ok. Mas muitas vezes atrai um candidato que se garante pela aprovação das cotas, mas eu imagino o trabalho que se tem em determinados casos, veja bem, os alunos de cotas não conseguem passar nos primeiros semestres. É ridículo isso. Uhum. Mas existem determinadas situações que o aluno que se... Só para deixar claro, né? Ele não se garantir pela cota porque ele vai ter que estudar, né? Ele vai ter que estudar. Depois que ele entrou, não importa se ele entrou via cota ou se ele entrou Isso. não cotista, o ele acesso, é o o ingresso, ingresso. né? Ele é Uhum. estudante normal, É um UFSCiano. é um UFSCiano, seja qual for a sua origem de ingresso, e ele vai ter que percorrer as atividades e vai ter que estudar. Às vezes há um equívoco por conta disso, porque depois gera um problema para a universidade, né? O aluno ele não tem que só entrar da universidade, ele tem que sair da universidade. Ele tem que formar, né? Ele tem que... E alguns cursos, sabendo disso, fizeram ações pontuais, né? De, por exemplo, reforço disciplinar em conteúdos básicos. Isso, a gente tem um né? programa institucional de apoio pedagógico que faz institucional. parte, institucional, está dentro da Pró-Reitoria de Graduação, que é parte da Política Nacional de Assistência Estudantil. Então, era um programa, recentemente, no final do ano passado, ela virou uma política nacional e ela tem um rol de ações. Uma dos eixos centrais é o apoio pedagógico, que é... E isso, veja, né, ele é bastante generalizado, porque a gente tem um déficit
ensino fundamental e médio também, né? A gente tem por N características. Então, tem muita gente que acessa e precisa de suporte, de apoio, de complementação, de estudo, né? Às vezes até isso, né? É regramento de estudo, hábito de estudar, técnicas, né? De você poder estudar e potencializar o seu estudo para você também se, né, dividir em outras coisas da vida, né? Porque a gente tem cursos integrais e que o estudante precisa estudar em casa ainda. Então, isso Ele para a tem que dar saúde conta. mental é forte, exato. Ele tem Então, que a dar gente conta e tem que tem. equilibrar isso. Exatamente. Então, a E gente se tem ele um não foi programa. cobrado, desculpa, mas se ele não foi cobrado adequadamente da onde ele veio, e quando ele for cobrado, ele pode não conseguir dar a É resposta uma simetria, né? porque ele não tem isso nele. E, Porque a e- maneira como ele construiu os anos finais do. Parece que tem um pessoal coach aí bem bom nisso, fazer essas coisas, assim, ajudar os estudantes a aprender a Tem, estudar. conheço algumas pessoas que têm. Mas eu digo no Isso, bom. mas quem não aprende Aquele que antes, a não tem gente tem acesso, oportunidade, né, oportunidade, na universidade de dar esse apoio, Porque orientação dá dó, porque eu pedagógica. vejo que não é uma questão do menino ou da menina querer ou não querer, ou dizer assim, é preguiçoso, passou por Não. É cotas, o não hábito quer. mesmo, não Não, tem. é assim, ó, desculpa, nunca ninguém me ensinou. É. Eu passei por uma transição escolar de ensino médio, que me perdoem, eu não tive nem professor de química, nem professor de física. Aí eu consigo passar na universidade em que a física e a química já na largada estão me cobrando coisa que eu não faço ideia, porque eu não Do tenho que o básico, seja. eu não consigo Uhum. nem interpretar uma tabela Ou periódica, a matemática. ou a matemática, né? No caso da Uhum. engenharia mecânica, a gente percebe assim o sofrimento de alguns alunos de Uhum. conseguir passar no primeiro semestre em Isso. cálculo básico, Isso. né? Então, Uhum. se a universidade não tiver atenta a isso, não adianta botar para Isso. dentro. Porque você não Isso mesmo. consegue permanência e não consegue tirar eles de lá no bom sentido, porque eles têm que sair de lá. Mas Isso. sabe, Pode antes, ficar lá. isso é uma cultura. Nós temos na Pró-Reitoria esse projeto, esse Esse programa, que é o programa. PIAP, né? Uhum. Mas é uma cultura que precisa ser assimilada também por muitos dos nossos colegas. Colegas que precisam assimilar essa cultura, de saber exatamente isso que tu mencionaste. O estudante, quando ele entra na universidade, ele é mais um dos nossos, né? Um UFSCiano. Então, ele tem que ser acolhido integralmente, né? E uma das questões que a gente verifica, talvez seja a questão principal, é justamente essa assimetria. Ele sai de um sistema, que é o ensino médio, né? E entra no ensino da graduação, no curso Que é muito universitário de nível diferente, superior. né? E assim, ele tem que se adaptar em 6 meses, às vezes em 1 ano, e a gente nota, né? Isso, requer mais autonomia, né? Requer, assim, É um o mundo professor novo. está cobrando, né? Cabe ao estudante se Entregar. organizar, se programar, isso. E muitos, às vezes, né, por N questões, né, tem questão de juventude, tem questão da sua trajetória, do momento de vida que está, da sua saúde mental, tem N Isso. questões que vão influenciar. Mas Então, a gente tem programas institucionais para darem esse apoio. apoio, Tanto isso. na Prograde, né, que é a parte do apoio pedagógico, quanto da assistência Na praia, estudantil, né? socioeconômica e psicológica. Então, a gente tem esses serviços na universidade para acolher aquele estudante que chegou. É isso, foi colocado em cálculo 1, né? Foi colocado em física 1, ou, enfim, estou citando esses, mas em outros cursos que às vezes chega num ritmo e numa rigidez muito diferente daquela No do próprio ensino área de médio. conhecimento do professor, onde a leitura ela vai ser profunda e com Isso. muito e com muita O nível de exigência é imersão. diferente. E eu não fui exigido leitura Isso. durante toda a minha trajetória do ensino médio e anos finais. Talvez eu não tenha lido nenhuma obra inteira. Mas eu só queria Fica tocar à vontade. num ponto que eu assisti esses dias uma entrevista de vocês com um professor, e ele mencionou uma coisa que eu achei muito importante, que assim, quando o estudante entra na universidade, claro, tem o curso dele que ele escolheu, que ele quer, como talvez visualizando uma profissão, uma profissionalização, mas também tem a questão de o ingresso num outro mundo, o mundo universitário. Uhum. O mundo universitário é pesquisa, é ensino, é extensão, é convivência com outros jovens da mesma idade. Diferentes, É assim, culturas, é a abertura dos origens. olhos para as inúmeras oportunidades que a universidade dá para a vida do sujeito. Tem movimento estudantil, tem as atléticas, tem
projeto de pesquisa de várias áreas do conhecimento, tem congressos, Olimpíadas. Ligas seminários, possibilidade de acadêmicas. sair do estado, de frequentar outra universidade, intercâmbios, Como o né? caso da engenharia mecânica, que eu penso que o sonho é ir para a Alemanha, né? Não Enfim, tem quem não pense nisso quando faz engenharia mecânica na UFSC, né? o estudante, quando ele pensa que está fazendo vestibular, ele está fazendo assim, o ingresso num outro mundo, né? Que é o mundo acadêmico, o mundo universitário. Então, assim, claro, tudo bem que pode ter um gap no início, né? Alguma deficiência que nem gosto de usar a palavra deficiência, mas assim, enfim, não conseguiu chegar com Ou não teve a o chance de, background que né? precisava ali do ensino médio, né? Se escola pública ou mesmo privada, que não chega com a maturidade, às vezes também, né? Como tu Uhum. disseste, saber aprender, saber estudar. Mas não é só isso a universidade. A universidade é muito mais do que isso. A universidade é um lugar fantástico para as pessoas aprenderem a viver a vida e conhecer outros universitários. E é um pouco isso que o professor Irineu falou ali, olha, nos ajudem a cuidar da universidade, né? Então, Por dessa forma, a favor. gente vai deixar o encerramento. Ah, perfeito. Vamos encerrar da seguinte forma, né? Esclarecemos hoje aqui com a presença da professora doutora Dilciane Carraro. Me perdoem aqui a colinha, mas nós estamos nos conhecendo hoje. Professor doutor Marcos também Baltar, né? Baltar de que origem é, professor? Portuguesa. Portuguesa? É. Mas não, é portuguesa brasileira. Perto Essa é de Porto. portuguesa de né? Portugal. Mas obrigado pela presença de vocês. Eu sei que a agenda estava bastante complicada e vocês foram muito gentis e corteses em conseguir nos atender tão rapidamente. Nós estávamos desejosos desse papo no sentido de poder esclarecer, especialmente o universo das escolas, né? O que o reitor, né, o professor Irineu Manuel de Souza trouxe na coletiva de imprensa no início do mês retrasado, né? Que nós já estamos entrando. Não, mês passado, né? De Foi março, março. né? Foi Uhum. início de março, onde trouxe a situação do ponto de vista dos recursos, né, e de o quanto que estão defasados, e com esclarecimento, eu juro para vocês que eu não tinha ideia do corte de 40%, embora acho que isso deve estar bem, bem disponível, né, para o público poder Uhum. ter, né, acesso. Eu tinha ideia da questão Do do déficit déficit dos de 37 37 milhões. Uhum. Mas vindo num déficit de acordo com a situação que foi mencionada aqui, realmente se faz milagre, né? Então, O déficit não é problema de gestão, isso tem que ficar bem não, claro, sim, né? sim, não, tá claríssimo. E quem tiver qualquer dúvida em relação a isso, Nem né, dessa, nem das anteriores, né? né? Sim, porque assim, a gente precisa sempre deixar muito claro, né, que qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, a universidade está aberta para responder, esclarecer, tem vários canais. Toda vez que Isso, eu de acesso precisei à falar com a informação. Coperv, nos meus 20 anos aqui em Santa Catarina, trabalhando dentro, né, de cursinhos e terceirões, eu sempre fui atendido, sempre, né, em todos os sentidos, e então é só buscar, né? Uhum. Então a gente reforça que nos dias 3 e 4, né? Isso, 3 e de 4 de junho. junho, as escolas de Santa Catarina, públicas ou particulares, não importa, né? A Exato. sua área de referência ali, de onde está atuando, são convidadas a participar num evento que a Universidade Federal realiza pelo terceiro ano consecutivo, que é a Feira de Cursos, onde traz aí para o público um contato mais próximo, né? E aí cada curso vai contar a sua história, a sua estrutura, suas Exatamente. O que características. faz isso, né? O que faz. Então tem, Mais tem de os 100 cursos, né, stands. professor? Isso. Nós temos mais. Hoje nós temos cerca de 120 cursos, né? Alguns cursos têm turno matutino e noturno, tem bacharelados, licenciaturas, mas a gente tem mais de 30 engenharias, mais de 30 áreas de formação de professores. A gente tem cursos, né, em todas as áreas, saúde, agrárias. Então, assim, nesse dia, humanas, né, humanas sociais aplicadas, enfim, nesse dia é uma oportunidade para a gente mostrar, né, porque a gente tem um rol de conhecimento, assim, né, de cursos, que são os que são, às vezes, mais tradicionais, né, Uhum. cursos mais reconhecidos, mas a gente tem, às vezes, uma área, quero trabalhar com o cuidado. Dentro do cuidado, você tem enfermagem, você tem N profissões, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, né, várias outras possibilidades. Então é isso, né, ir lá e conhecer os cursos dentro de uma área de atuação. Eu sempre cito a área de alimentos. A gente tem engenharia de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos, nutrição,
e tinha mais uma que agora já me passou aqui. Mas Só mais de 100, né? isso, exato. Mas em cada área a gente tem, né, muita possibilidade de atuação. Então é isso que a feira quer mostrar, né, que tem muitos cursos, além dos tradicionais que todo mundo conhece, que às vezes você quer trabalhar numa área e você tem uma alternativa de curso, né, Que é tão, que pode que ser também é como a de animação que eu qualidade. citei, né? Como Isso. animação. Talvez a pessoa não tenha ideia do que é animação e ir na feira de cursos e conversar com o colegiado lá, com o Isso, time, coordenador de curso, professores, professores, vão alunos. entender o que faz, então, um profissional que venha a ser formado pela Universidade Federal em animação. Imagina só, né? Eu imagino que dependendo dos idiomas que ele domine, pode trabalhar até para fora do país, né? Com Sem certeza, com Porque certeza. a área de Como os animação. TIs, né? Que esses caras Exatamente. trabalham para todo É. o Com o projetos com a planeta. Pixar, com essas, né, grandes empresas de Uau. animação, e a gente tem toda, né, essa possibilidade. Com cada curso a gente tem Tem um uma rol de possibilidades, né? Dias 3 e 4, só para deixar para o público Em entender, Florianópolis. é importante o pessoal entender que não é para vir nos dias 3 e 4. Quem vem no dia 3 não vem no dia 4, quem vem no dia Isso. 4 não vem no dia 3. Isso. E a escolha geralmente é pela escola, ou, claro, deve ter uma limitação também, né? Isso, a escola, a Inscrição, né? gente tem uma boa capacidade, então é por inscrição, né? Então a gente vai, A gente vai colocar vai. aqui, tá? No vídeo. Tá? A gente, só para o pessoal entender, já deve estar sendo colocado no vídeo agora, pós-edição, tá? O feira Ah, de isso, cursos.ufsc.br. A tá. gente está abrindo, imagino que na semana que vem já nosso planejamento, meados de abril a meados de maio, a inscrição para as escolas. É o período que o programa vai estar exibindo. Ah, Então perfeito. vai estar em Então vai sincronia. estar em sincronia. Vai. Isso. E para as escolas, então, se inscrever, elas indicam se querem vir o dia todo ou um turno, né? Tanto de um dia quanto do Tem essa outro. opção também? Tem essa opção. Pode Só vir. de manhã ou só à tarde? Isso, ou vir o dia todo. dia todo. Isso. A gente programação vai estar lá pede. explicando. Isso, tem uma programação, uma prévia, a gente está fechando alguns detalhes, a gente, né, tem algumas pequenas mudanças na parte das palestras, que a gente chama das apresentações, vamos ter alguma de vocacional, outras com alguns temas, né, a gente quer. Estamos selecionando alguns temas e vendo, né, os palestrantes, isso. Mas a parte dos estandes está já, né, assegurada, acertada, que é a que os cursos expõem. E também as visitas, as rotas guiadas, né, as visitas pelo Nos campus, pelos laboratórios. laboratórios, pelas partes onde os cursos são ofertados. E então, dia 3 e 4 é em Florianópolis, depois a gente tem na semana seguinte em Joinville e teremos nos outros campos também, mas vamos divulgar bem, divulgar bastante para que todo mundo, né, possa, em Florianópolis, mas também possa conhecer os Contamos com o outros. Escola em Voz para nos ajudar na divulgação. Não, Na sem divulgação. dúvida, já estamos divulgando aqui. Já estávamos divulgando nas escolas, inclusive algumas escolas que não estavam na programação, eu citei a importância, né? E as escolas entenderam. Claro que é um evento novo, ainda algumas Isso. escolas estão descobrindo, né? Amadurecendo, Mas logo vai estar com certeza no calendário dos principais colégios de Santa Catarina. Quando eu digo principais, né? Não existe o principal melhor, né? Uhum, Principal sim. que eu digo são escolas que têm um bom volume de alunos de terceiro ano, alunos, que terceiro ano. têm possibilidade de migrar para a universidade, morar aqui ou em Joinville ou em outra cidade, mesmo sendo uma cidade onde não tem campus, né? Uhum. Em relação à data do vestibular, geralmente, segundo final de semana de dezembro, quase nunca muda, né? Eu sei que o martelo não está batido, mas é uma data de segurança que eu sempre peço para as escolas e para as famílias, para os estudantes guardarem, né? Geralmente o Já segundo temos sábado. data. A gente já tem a data, eu não E agora eu vou... tenho que olhar no tem que calendário, olhar no mas calendário. ela Não, mas fica eu no posso te calendário mandar acadêmico isso. da Eu universidade. posso te mandar e tu coloca na edição Isso. Tá. direitinho. Então, a princípio, geralmente, em novembro do ano primeiro domingo anterior, de a gente já dezembro. sabe a Dá data uma do olhada no primeiro seguinte. domingo de dezembro aí, por gentileza. Porque esse ano nós temos um problema, né? 6 e 7. 6 e 7, é. Isso. Tá. Porque esse ano temos um problema bem complicado, que perdemos um domingo de novembro em função do feriado de finados, que provavelmente Não terá. o INEP vai considerar como... Não saiu a data ainda, né, do do Enem. Enem não saiu, mas nós estamos apostando que eles não vão usar Ah, essa sem data dúvida, aqui, o que é. faz com que a gente perca um domingo importantíssimo desse calendário super apertado. Mas o de vocês, A 6 gente e se 7, como eu programou para imaginei. 6 e 7 Tá. justamente por causa disso. Foi o que eu imaginei. Vocês iam Isso. manter essa data. E com certeza daí o primeiro passo agora
vem a publicação do edital ali para agosto, né? Isso. Confirmação da taxa de valor, abre-se o período de isenção e, na Isso, sequência, é. o período de inscrição para os pagantes. Isso, Aliás, e para tu, todo mundo, né? e Que é tu pagante. tens acompanhado que a nossa coordenação pedagógica, né, conduzida pelo professor Manuel, tem feito um trabalho excelente, né, maravilhoso, de Sim. ir às escolas, Não, explicar Manu, como é que é a prova. muito, muito. A gente, né, tem feito isso e tem tido excelentes resultados, justamente para desmistificar a nossa prova e para diminuir a tensão, né, como tu mencionaste, dos candidatos, né, e dos próprios professores, né. Vocês usaram pela primeira vez o histórico escolar como uma forma de poder oferecer o ingresso, principalmente vagas Isso, remanescentes, vagas que não são preenchidas no preenchidas. vestibular, a gente dá aquela reopção que a gente chama, Tá. né, para quem se inscreveu e foi classificado. E aí, as vagas que não forem preenchidas nesse processo, a gente abre uma oportunidade do histórico por histórico escolar. Na Deve verdade, o acontecer. nosso processo de final de ano, ele tem a prova do vestibular, depois, em seguida, vem a reopção, Então, isso. né, em Isso. que o candidato pode escolher um outro curso afim, enfim, ele fica atento, né, e ainda depois da reopção a gente olha as vagas que sobram e aplica, faz um outro edital por histórico. E com Isso. isso a gente tem conseguido números expressivos de Não, classificação. assim, eu vou ser bem sincero. Eu tava preocupado, porque mas o nosso horário fechou por causa do compromisso de Uhum. vocês, eu não quero me estender, Sim. mas em função do programa Universidade Gratuita, eu tava bastante preocupado com uma possível baixa, porque agora tem muito mais oferta gratuita também no Uhum, estado, né? uhum. Que bom, E né? aí, não, sem dúvida, mas a minha preocupação era assim, Uhum. se a universidade não fosse rápida e veloz, ia ficar difícil, né? Porque, assim, o aluno já tem que também tomar decisão ali nos Uhum, outros programas, né? uhum. Então, se vocês não tivessem tido essa sacada de agilizar, de, não, só um pouquinho, tem mais essa oportunidade, etc e tal, ficar só no vestibular hoje, né? Claro, já tem o SISU, né? Agora tem a reopção, tem o SISU e mais É histórico. algumas, É isso. algumas É. vagas para histórico. É. Então, eu acho que é isso que a universidade tem que fazer. Ser rápida, ser ágil, abrir outras oportunidades, né? Isso. E Mas, agora no meio do ano, pra gente, né, Não também. deixar Já de estamos mencionar. finalizando um tempo, então peço isso, desculpa, porque a não, gente também tá falando mais, né? não, imagina, eu É, queria ter mais tempo com vocês, mas a gente deixa para uma outra Isso, oportunidade. aí a Tá. gente volta também, estamos, a gente gosta muito, né, dessa oportunidade de podermos dialogarmos e, né, mostrar um pouco, né, do que a gente faz e também do nosso anseio, né, de que todos conheçam e possam entrar e, enfim, usufruir da universidade que é de todos nós, né, mas eu quero complementar dizendo que a gente terá um processo seletivo no meio do ano, Uma novidade, isso que será por nota do Enem, e depois as vagas que não forem ocupadas por histórico escolar. Essas vagas são vagas que não foram preenchidas. Então a gente comentou Em cursos que Hum. abrem turma no inverno, no segundo semestre, como a exatamente. medicina, por exemplo, que abre uma turma no primeiro semestre e uma turma no Isso, segundo. mas a medicina é uma que não estará, Não, sim, porque sim, mas ela já preencheu. Isso, preencheu, Mas exatamente. arquitetura, por exemplo, abre mesma coisa. Abre Eventual- 50 A gente vagas, está esperando as Isso. vagas vagas ainda. remanescentes. Porque a gente tá. tá Estamos no fazendo tratamento chamada de ainda. vagas. Claro, tem Estamos que tratando as vagas. Tá, Isso. o candidato tem que vir, confirmar, tem 50 vagas no curso X e compareceram 30 candidatos. Isso. Ó, Isso. nós vamos ficar. Pô, mas 50 menos 30 é 20. Ainda tem 20. Aí a Opa. gente está Isso. fazendo Tá, agora. perfeito. Vai Isso e mesmo. o IFES que vai fazer conosco também é um vestibular unificado, também de meio de ano, aí oferecendo vagas novas, né? Novas UIFs que começam cursos no Mas, segundo desculpa, me semestre. perdoe, mas daí vai ser vestibular ou processo seletivo usando o Processo Enem? seletivo unificado. Mas Usando Enem. Enem. Ah, não, tá, não vai ter prova. não vai ter prova, tá. Isso. Quase matou todo mundo do coração agora, professor. Não, Então, deixa bem claro, atenção, todos, é o seguinte, não haverá prova do vestibular charmoso, sofisticado, Do meio prova do ano. somatória da UFSC com redação no meio do ano. No meio do ano, a Universidade Federal de Santa Catarina, em conjunto com o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFC, Só o IFSC. só o IFSC, né? No meio do ano, vão abrir processos seletivos para as turmas que vão começar o seu primeiro semestre acadêmico ali no mês de agosto. Isso, agosto. Essas turmas, vamos lá, no caso da UFSC especificamente, são alunos que
pegaram vagas que não foram preenchidas por alunos que fizeram os últimos processos São da vagas UFSC. remanescentes Vagas do processo remanescentes. do final do ano. Uhum. Aí, se você tem o Enem de 2020... Os últimos 3. Opa, olha! Os Então, se últimos você tem o 3. Enem de 2024, 2023 e 2022, você vai olhar a lista de cursos da UFSC e vai ver se lá está o seu curso de interesse. Se a UFSC indicar, olha, tenho X vagas nesse curso, você pode usar uma das suas notas dos últimos 3 Enem. Se você fez 22, 23, 24, vai equivaler nessa Por competição. favor, se inscreva e venha fazer matrícula, caso seja Pelo classificado. amor de Deus. E não se queixe que a gente vai cobrar uma taxa módica, tá? Tá. Porque a gente precisa fazer a roda girar, do Certo. ponto de vista financeiro e econômico da universidade. Vai ter uma Uma taxa taxa módica de Menor. R$50, tá? A gente fez um levantamento em todas as universidades brasileiras, veio Tá. cotejando, para que as pessoas não fiquem... falasse de taxa no Isso, início do programa, tá. a gente falou, né? É para fazer rodar a roda mesmo, porque Tá. a gente... né, Data de precisa inscrição, já tem ideia? de 15 de abril a 15 de maio. 15 de abril, 15 de maio, concurso de Um vagas mês de remanescentes inscrição. da Isso. Universidade Federal de Santa E Catarina. vagas novas do IFSC. E E a vagas- gente vai ter provavelmente 2 cursos de EAD do IFSC e 2 cursos de EAD nossa. E tá para definir os cursos Opa, EAD. então só surpresa boa. Coisa muito boa. Só uma coisa que fiquei com dúvida. É exclusivamente nota Enem, esse concurso? Exclusivamente gente no nota Enem. Enem. Seleciona Enem, a gente Tá. tem sistema próprio Tá. para isso também. 22, 23 e 24? Fechou. Parabéns pela iniciativa. Torço muito para o sucesso de que esse concurso preencha as vagas remanescentes, né? Que tem ali, que as turmas de agosto comecem cheias, que muitos tenham a oportunidade de vir, né? Se tornar UFSCiano. UFSCiano, tá? E sejam bem-vindos. Professora, me perdoe ter estendido além do tempo que a gente havia combinado. Professor, a mesma coisa, me perdoe por ter estendido além do combinado. Não era Nós minha intenção, agradecemos. mas pela natureza da discussão, ela foi por si mesma, né? Dessa forma. Sucesso lá, que tenhamos boas notícias vindo de todas as frentes que vocês estão buscando para poder equacionar as questões econômicas e que a Universidade Federal tem, né, de muita gente, e isso é, acho que muito nítido e claro da sociedade catarinense e até de outros lugares, né, um respeito e uma admiração muito grande. Uma pequena parte, e muito pequena, quase, né, mas a gente às vezes precisa vir aqui explicar, porque essa parte pequena faz barulho, né, que às vezes desvia Natural, as coisas e por uma questão ideológica, outras motivações Ações. acaba trazendo uma informação, uma desinformação que complica as coisas, né? Então a vinda de vocês aqui foi muito importante e muita gente com certeza está assistindo e está empolgado, primeiro para vir para a feira de cursos, outros para fazer o processo seletivo de inverno, tá? Via nota Enem. Podem ficar outros- tranquilos que nós estamos trabalhando muito, né? Que bom. Não paramos de trabalhar. Então tá bom. Isso. Que bom, você acompanhou mais um episódio do Escola em Voz, trazendo hoje aqui profissionais, professores, né, a professora doutora Gilciane Carraro e também o professor doutor Marcos Baltar, da Universidade Federal de Santa Catarina, trazendo esclarecimentos sobre o momento da universidade e também trazendo luzes e também, né, todo um apontamento de como que vão funcionar os próximos processos seletivos. Naturalmente teremos a presença do professor Manuel mais à frente, quando nós tivermos o edital publicado, para a gente trazer todas as informações atualizadas para vocês que nos acompanham. Até o próximo episódio. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares.